Ou então tu pega o celular e vai. Vai pra aparecer, né? Que levam uma vida mais digna do estado inteiro. Quer dizer que esse leite é bom, não é não, né? Esse leite aqui tá baixado. Acho que é aquele que tá ali dentro do terreno ali do lado. Mil de conquistas que não para de correr. Acho que esse leite era o que tá ali na sala ali. É porque a química funciona e está pronta para ser né? fluindo e crescendo. Não entendeu, não? Desde o começo. KGS, 54 anos, vivendo o futuro. 54 anos, nada presta. É buraco, né? Loja Produtos Rádios que Nets, evangelizam. cara. Você encontra itens de fé para abençoar a sua vida. E aí, Leuda, tu vai falar assim, discorrer, lógico, a parte final do seu processo de vencer, tudo isso, né? Você também é um ex-viciado, né? Passou um tempo no mundo das drogas, com 20 anos. Aí, tu passa assim, discorrendo bem rápido sobre a sua infância, adolescência. Mais legal falar sobre a causa, né? Vamos voltar. Aí já tá a música já? Vamos voltar. Vai começando do começo. Estamos de volta, né? Que Aí, bênção. agora a gente vai chegar aqui com a cereja no bolo, né? Lendo. O Leudo, né, vai contar aqui pra gente um pouquinho da vida dele. E aí, Leudo, fica à vontade aí, a gente quer saber como foi aí tua infância, se já tu teve alguém cristão na tua família, no começo da tua vida, que possa ter direcionado pra Deus, como foi. Quer contar aí pra gente? Quando dizem que Deus escreve rap por linhas tortas, né? Foi mais ou menos a minha história, porque eu nasci em Fortaleza e fui para São Paulo, mas lá em São Paulo meus pais se separaram numa separação muito violenta. Meu pai puxou revólver e tal, e nessa separação eu fui criado por minha avó. E aí eu voltei para Fortaleza, fui criado por minha avó. E aí guardei toda essa mágoa, essa rebeldia. E muito novo eu comecei a usar drogas, com 11 anos de idade. Fumei a primeira vez que fumei maconha e com 15 já estava cheirando, usando drogas mais pesadas. Só pra gente entender um pouquinho do contexto aí, quem foi que, tipo assim, todos teus amigos estavam nessa vibe também? Como foi esse teu acesso? Assim, da Eu juventude brincava na rua, né? Eu brincava de bila. E aí naquela época, anos 90, né? Comecei nos anos 90, dos anos 80 para os anos 90 tinha as gangues, os baile funk. E aí eu fiz amizades, né? E aí comecei a andar nesses bailes, comecei a entrar, conhecer as gangues. Aí levei uma surra de uma gangue, nem era de gangue, levei uma surra de uma gangue, porque eu morava num determinado local. E aí eu fui procurar saber e acabei me envolvendo e conhecendo e fiquei. Então eu comecei a pichar muito cedo, andar em gangue, ir pra baile funk, usar todo tipo de droga, comprimido, cola, muito cedo mesmo. E com 15 anos a minha tia descobriu que eu estava usando drogas e me levou para um centro espírita. E aí eu fui espírita, fui católico, fiz primeira comunhão, crisma, da crisma eu fui expulso da crisma, porque teve um encontrão da crisma, também foi uma questão de gangues na época. E depois fiquei frequentando o centro espírita com a minha tia, centro espírita kardecista, e nessa história toda, nessa rebeldia, continuei usando, e foi passando o tempo, e eu era fã do Raul Seixas, né, na época. E aí eu comecei a tocar violão e comecei a tocar no colégio e tudo mais, e entrei na faculdade de filosofia. Quando entrei na faculdade de filosofia, eu disse, pronto, aqui é todo um paraíso, né? Todo mundo fumando, eu me senti um marginal. Quando eu entrei lá, estava todo mundo fumando no pátio. Então eu comecei gostei tanto da faculdade que eu passei 9 anos na faculdade de filosofia. O cara já era filósofo, antes de entrar, entrou e pronto, é aqui que eu vou morar. Aí fiquei lá, só me formei porque eu tive uma namorada na época, ela era muito estudiosa e me incentivou, e eu finalizei, fiz minha monografia e me formei. Mas
com Glória a Deus muitas, por essa namorada. com muitas turbulências, muitas coisas, e depois, logo depois que me formei, terminei esse namoro. E continuei sendo espírita, e durante esses 9 anos, dentro da faculdade, a gente questiona tudo, né? Então, Sim. eu estudava a palavra para questionar, eu fui ateu, fui cético, estudava, né, de Nietzsche, todos os filósofos chamados malditos, né? E aí, passei um tempo e as drogas ficaram pesadas na minha vida. Pesadas em que sentido? Tipo, aumentou o consumo ou aumentou o tipo da droga? O tipo da droga e o consumo. A né? dependência, né? Aí a dependência também. A dependência eu já tinha, né? Eu fumava todo dia cigarro, bebida, quase todo dia eu bebia, né? Ali perto da faculdade. E eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha um violão. Então, onde eu ia, eu levava o violão e todo mundo me chamava para beber, todo mundo me chamava para usar. Aí eu tinha uma banda que tocava também, e a banda só falava de drogas. Então, uma banda que não vale a pena nem falar o nome, para as pessoas não pesquisarem. Mas só falava de droga, essa banda. E eu tocava em todas as caloradas. Toquei na Biruta, na Praia do Futuro, tocava no Dragão do Mar, ali na órbita, tocava em todos os cantos. E a banda era bem conhecida. E nessa história eu comecei a me afundar, nem as pessoas da banda não me aguentavam mais, eu comecei a ficar assim, transtornado. E um amigo meu me chamou pra ir pro Santo Daime, porque ele estava se recuperando, ele tinha saído das drogas por causa do chá lá, né? E aí leva eu pro Santo Daime, que na verdade é a barquinha, né? E aí eu fui conhecer, e aí conheci, e aí passei um tempo, passei 2 anos sem usar. Não, peraí, só uma pausinha. Só pra mim entender, porque, tipo assim, talvez você conheça. Eu não conheço essa Santo Daime. Só dizer para os nossos ouvintes o que é que se trata, o que é isso aí. Pronto, o Santo Daime é uma religião. Na verdade, existem 3 religiões oficiais que eles bebem o chá da ayahuasca, que é um chá que mistura um cipó e uma folha. E que esse chá vem lá dos índios da Amazônia, né? E eles tomam esse chá, que é um chá que o pessoal diz que é enteógeno, e tem uma briga aí, diz que é enteógeno ou alucinógeno, enfim. E bebem, e é um sincretismo. Eu fazia parte de uma religião chamada Barquinha. A Barquinha é um sincretismo religioso muito grande. Como fosse tipo o Rastafari. Não, a gente não era permitido fumar lá. Não, tipo assim, porque é baseado na droga, só que porque o Rastafari eles creem em Deus, mas eles têm como a maconha como não, base, mas né? lá tinha Jesus. Eu sempre criei em Jesus. Tanto é que quando eu entrei para ser evangélico, quando a pessoa disse assim, Leudo, tu já aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus? E eu disse, não, na minha cabeça eu já tinha aceitado Jesus desde criança, entendeu? Como católico, depois como espírita, depois como lá na Barquinha. Então eu já tinha Jesus era o cara, sempre foi o cara para mim. Entendi. Só que as doutrinas estavam tudo errado, né? Tinha muita doutrina errada. Foi desvirtuando tudo. Foi desvirtuando tudo. Então na doutrina da Barquinha tinha elementos indígenas, que era o chá, que tinha os índios, elementos espíritas, porque acreditava na reencarnação e também na comunicação com os espíritos, elementos da Umbanda, porque tinham os orixás também no meio, e elementos, né? E é uma mistura muito grande, sabe? Rapaz, não sei como é que essa barquinha não afundou, viu? Que horror. Mas tá lá, né? E assim, é isso que eu digo, porque foi um processo na minha vida tão assim, porque se eu fosse direto para a igreja evangélica, eu não tinha me adaptado. Eu creio. Foi um processo, sabe? Isso tudo para mim foi um processo. E até que eu tinha estudado tanto, eu sempre gostei muito de ler, eu já tinha estudado tanto, tinha feito filosofia, tinha feito vários cursos, tinha lido vários livros, mas nunca tinha lido a Bíblia. Assim, de ler, de estudar, de buscar, de meditar, porque eu já tinha lido várias obras de espiritismo, tinha ido para congressos espíritas, né? Conhecia muito, e lá na Barquinha a gente só lia algumas partes
do Novo Testamento, não lia nada do Antigo Testamento, entendeu? Interessante que você falou agora. Todo mundo que lê muito. A primeira pergunta que eu falo assim, ó, tu já leu quantas da Bíblia esse ano? Pronto. Eu geralmente falo isso, as pessoas, eu tenho uma colega minha que eu nem vou falar o nome dela não, Beatriz, quando tu... Ô, Beatriz, perdoa aí. ela me perdoa, porque eu falo assim, ó, É só implicância de irmã. tem hora que ela para e assim, eu li um livro agora de não sei quantas milhões de páginas em tanto tempo, né? Intervalo muito curto. Cara, eu fico assim 1000 impressionado. páginas em 3 dias, é tipo isso, 2 dias. Leitura dinâmica, né? Aí eu fico, e a Bíblia, tu já leu quantas vezes? Não sei o que, aí, sabe? Pronto. Mas é basicamente isso, muitas vezes o ser humano ele busca o conhecimento em muitas literaturas, mas a chave do conhecimento, porque a palavra de Deus ela já diz que a maior sabedoria é o temor do Senhor, Sim. né? E quando eu tenho o temor do Senhor, o respeito por Ele, eu busco a sua palavra, eu busco conhecer sobre a sua liturgia, né? E assim, eu compreendo, sabe, não teve esse dinamismo aí comigo, pelo menos, mas assim, eu compreendo, mas assim, a pergunta que eu te faço é como era, porque assim, eu comecei a beber com 11 anos também, né, comecei a fumar maconha com 13, mas só que eu parei rápido, assim, foi o tempo da minha juventude de rebeldia, aí depois eu fiquei no álcool, eu fiquei até meus 38 anos de idade, dos 11 até os 38 anos de idade, alcoólatra, né? Eu digo que eu fui salvo pela palavra, minha esposa foi a ferramenta usada por Deus para mim, pro meu resgate, mas Deus ele me alcançou e eu fui salvo do alcoolismo, né? E é uma maldição hereditária da minha família, e assim, mas o meu coração ele ficava sempre desejoso, né? Como era que era o teu coração nesse tempo? Desejoso pelo quê? Pra ficar limpo, né? Pra deixar eu queria esse vício. preencher alguma coisa dentro de mim que eu não conseguia, que eu não tinha, e eu fazia com amigos, com noite, né? Exatamente, Entendeu? Dinheiro, trabalho. Aí Quando eu conheci a gente Jesus, vai as coisas entendendo que é um vazio, né, que começa lá na infância, através dos abandonos, dos traumas, das feridas emocionais, e que você nunca vai se completar enquanto não entender todo esse processo e enquanto não se preencher com Deus. E eu até buscava preencher, só que buscava de formas tortas. Vinha Jesus, mas via um monte de coisa que não está na palavra. Acompanhava outras coisas, né? várias coisas que não está na palavra. Então, nesse processo, eu passei 2 anos limpo. Né? Lá na Barquinha, eu tocava, eu já estava quase dirigindo as sessões lá e tudo. E nesse processo eu comecei a... Aí eu tive uma recaída e o mestre lá da doutrina disse que eu não podia mais ficar. E como Foi uma suspensão, ele me deixou 3 meses fora. Uma advertência. Foi uma disciplina. Só que nesses 3 meses, meu amigo, eu chutei o balde e me afundei total. E aí também me revoltei. Eu tinha muito problema com autoridade, né, com essas histórias. Então, e eu tudo eu justificava, tudo eu tinha argumentos, né, pra justificar. E aí nessa história de eu me afundar, eu tive na Barquinha, logo no final, eu tive meu filho, e também foi um motivo muito grande para eu ficar esses 2 anos limpo, quando ele nasceu, até os 2 para 3 anos de idade. E aí, depois que eu chutei o balde, eu comecei a usar muito, e eu me separei da mãe do meu filho, né? Pra mim foi uma dor, e depois fui para um kitnet, sozinho, na 3 de maio, onde eu tinha passado minha vida toda usando droga. E aí, nesse kitnet, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, tudo acontecia. Todas as festas, todo mundo me conhecia, eu era conhecido, cantor, né, dos doidos. E aí, todas as festas, todas as caloradas ali, da UFC, US, reitoria, tudo terminava nesse kitnet. Então, me aprofundei, assim, total. E até que eu tive um início de overdose. Fiquei todo me tremendo, caí no chão e não conseguia ter coordenação motora, uma overdose mesmo. E abracei a foto do meu filho e pedi ajuda para minha família para me internar.
E aí, isso já tinha me internado 2 vezes. Uma no hospital mental, só que essa internação eu pedi pelo amor de Deus para me tirar de lá, eu fui lá no nosso lar, né? Aí outra foi numa evangélica, só que como eu não era evangélico, eu não entendia e eu não gostava. Então, quando... Desafio Jovem. Não, era lá na Leão de Judá, lá em Parana. E aí eu fiquei internado lá, eu tocando Raul Seixas, Legião Urbana, aí o pastor chega e diz, não pode tocar a música do mundo. Aí eu vou tocar a música de Marte, por acaso, porque eu não sabia o que era música do mundo. Eu vou tocar a música de Marte, aí todo mundo riu e tal, aí eu discuti com o pastor, e o pastor, se quiser ir embora, pode ir. Aí, como lá é uma comunidade terapêutica, não é clínica involuntária, eu peguei minhas coisas e fui embora. E aí, da terceira vez, foi nessa hora dessa overdose que eu realmente pedi ajuda e disse que eu quero parar com isso, não aguento mais. E aí eu fiquei 5 meses internados em uma clínica, e nessa clínica, na primeira semana eu fugi, e aí depois eu voltei, assim, fui pego no meio do caminho, né? Foi resgatado. E fui resgatado. Fugi, mas não foi completo. Não foi completa a fuga. Fugi com violão, né? Eu e o violão. Aí eu já tava fugindo com o violão, pensando onde é que eu ia empenhar o violão pra conseguir mais droga, né? Só que aí o cara me convenceu, ele disse, Leo, teu filho, cara, veio aqui te visitar ontem e tu vai sair. Eu disse, irmão, aí voltei. E aí lá eu conheci o processo dos 12 passos do NA. Dentro da clínica eu aprendi muito. E isso foi em 2013. E aí de 2013 pra cá eu sigo limpo. Glória e aí, a Deus. Glória a Deus. de lá pra cá eu voltei pra Barquinha. Só que quando eu voltei pra Barquinha, minha irmã me convidou pra um PG, que algumas igrejas chamam de célula, né? Grupo de crescimento, célula. Tem vários nomes, né? GC. É a galera da igreja que se junta pra estudar. E aí a palavra. era um de casal. E aí eu sou muito grato à minha esposa. Porque a minha esposa, assim, ela foi fundamental na minha história e na minha recuperação. Se não fosse ela, não tinha recuperação. Eu acho que eu era morto. Eu sou muito grato à minha esposa, de verdade, assim, porque na clínica a gente não estava junto. Ela era uma ficante, né? E ela me amou ali. E ela foi a única que levava comida pra mim. Ela não Mas você conheceu ela lá? Não, eu já conhecia antes. Só que ela me conheceu assim numa época, no final assim, da loucura. Não é a mãe do meu filho. Não. E aí, quando eu saí da clínica, a gente continuou ficando, tudo, e aí eu disse, rapaz, eu tenho que namorar com essa mulher. Porque ela que me apoiou assim, e aí eu pedi pra ela pra namorar com ela, né? E aí ela disse, eu vou pensar. Não aceitou de uma vez. E eu disse, meu irmão, e agora? Mas aí ela me acompanhou toda a minha recuperação. Nós construímos a nossa primeira casa junto, porque eu saí da clínica, eu não tinha R$1 no bolso, não tinha emprego. Só o violão. Só o violão, uma rede e um computador que tinha sobrado. Porque eu tinha comprado antes uma geladeira, um fogão, mas não sabia onde é que estava. Enfim, foi doideira. Aí tua prima te chamou pro minha PG. irmã me chamou para um PG de casais. Só pra me entender, mas tua família, nesse meio tempo aí, tipo assim, tu tava nessa loucura. E a tua família, ela era cristã, ela tinha uma base, assim, uma família saudável? Católica e espírita. Católica e espírita. Não tem ninguém na minha família, só minha irmã, por parte de pai, que é a Camila, que foi quem me chamou. Mas assim, todos eram católicos ou espírita da minha família. E aí eu nessa história com a minha esposa, a gente construiu a casa, foi comprando as coisas, e aí eu voltei a dar aula, porque antes de ser internado eu dava aula, eu sou formado em filosofia, né, e eu dava aula no estado. Dei aulas em vários colégios, na Profissionalizante, vários colégios lá no Eusébio, inclusive, que é onde eu moro. E voltei, consegui outro colégio para dar aula. E aí comecei a dar aula, e teve um ano que eu não consegui colégio para dar aula, porque era temporário. Eu fui trabalhar no Patativa da Saré.
fiz uma seleção e eu pensei que era... Eu não sabia o que era ser sócio-educador. Patativa da Saré, né? Tem que deixar claro que Patativa da Saré é um centro, né? Centro de Reabilitação, sócio-educativo, né? Que é onde ficam os de menor Os preço, menores, né? Antigamente, na minha época, a gente chamava de FEBEM. É, pronto. Era a FEBEM dos menores. Bem antes, colégio interno, né? E aí, nessa história, eu não sabia o que era. E aí, lá está eu de novo, no meio da marginalidade. Eu me via naqueles meninos, nas crianças. Eu disse, rapaz, como é que pode? E eu tava limpo lá, eu já não usava mais nada, não bebia, não fumava mais. E aí comecei a trabalhar com eles, e era difícil. Lá era difícil, porque era facção, gritaria. E aí eu comecei eu parei de tocar na noite, saí da banda, saí de tudo, e eu sempre gostei de aparecer, de me mostrar e tal. E aí eu achei um refúgio fazendo um canal sobre plantas lá em casa. As plantas que eu plantava lá em casa. E aí eu comecei a fazer um canal. E aí esse canal foi crescendo. Eu comecei a gostar de rosas do deserto. Comecei a colecionar, comecei a estudar, comecei a me apaixonar por essa planta. Aí comecei a vender uma sementinha, comecei a vender uma planta aqui, outra lá. E aí foi dando certo. Você tem um canal no Instagram, né, Leo? Tem um canal no YouTube, Leudo Júnior Rosa do Deserto. Mas E tem um também- Instagram também. Nosso YouTube já está com quase 100 mil inscritos. E o Instagram já está com mais de 50 mil. Deixa o endereço do seu Instagram para quem quiser te seguir aí. É Leudo JR Rosas do Deserto. Aí lá, E gente, tanto no você Instagram também, o como trabalho no do YouTube. Leudo é muito bacana, eu sigo ele. E assim, sou um apaixonado por Rosa do Deserto também. Ele tem um trabalho bem bacana lá. Ah, se eu segue lá. soubesse, eu já tinha trazido a sua aí. Passa lá em casa para buscar. Ei, Leo, deixa eu te perguntar, nessa tua infância, adolescência, nessas tuas passagens aí por tantos centros, né? Seitas, barquinhas, esse negócio todo. Em algum momento veio alguma palavra profética sobre a tua vida? De alguém do tipo assim, Leo, eu vejo que no futuro Deus tem algo para a tua vida. Sempre me falaram que um dia eu ia usar o meu testemunho, né? Mas isso no comecinho, assim, antes de você passar por realmente por ser massacrado mesmo pelo mundo. Isso aí eu tô com uma curiosidade grande aqui, é o impacto. Uma curiosidade cada vez. Porque assim. É verdade. É porque o cara aqui tem muito para contar pra gente. Ele traz uma. É porque assim. Tem uma segunda edição. É porque assim, Tem que quando nós paramos para pensar, né? Porque nós estávamos até falando em outro programa que a gente teve aqui na sexta-feira sobre Noé. Que Noé já tinha uma idade avançada, mas teve um chamado a construir um barco, um navio, um iate, sei lá. E aí a arca ela levou 100 anos para ser feita. Levou um processo, levou um tempo, madeiras, medidas e todo aquele negócio. E talvez, por que eu perguntei se você havia recebido uma palavra? Porque assim como Noé recebeu uma palavra, levou 100 anos para construir, José levou 13 anos para ser governador, Davi levou 15, levou 30, né? Levou 30 para ser... Moisés 40, né? Moisés 40 para libertar o povo, Abraão 25 para ser pai, ou seja, todos eles receberam uma promessa no começo, mas era uma promessa Ele não via, né? que eles não viam. Era pela. Tem algo ainda que eu acredito que ainda vai acontecer lá na frente, não sei. Não, mas assim, Porque mas você passou por um processo grande, porque eu recebi palavras de profecia já depois que eu me tornei evangélico, né? Que disseram que o meu chamado era tremendo, não sei o que, num curso de profetas, na escola de profetas, lá na Comunidade das Nações. E aí só que aí eu nem fazia parte do ministério que eu estou hoje e também nem trabalhava na clínica que eu trabalho hoje. Porque eu acredito que minha maior dor foi essa, vai ser o meu ministério e o meu testemunho e a história que eu vou levar para
trazer as pessoas para Jesus. É Porque verdade. Deus lhe deu autoridade nisso. Você passou pela situação, então você tem autoridade para falar para essas pessoas que passam pela mesma situação. Como é que uma pessoa que nunca bebeu, nunca usou droga, Vai falar sobre o coisa própria. pode falar para um? Pode, porque não é a boca da pessoa, é a palavra de Deus que irá ser utilizada ali. Mas quando o próprio Jesus ele fala através de testemunho, porque qual testemunho mais vivo de resistência à tentação? O próprio Jesus, então ele vai falar com autoridade. Sim. Né? E aí- Em Tiago 4,7 ele fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Então é sobre. O apoio cultural aqui tá chegando, porque quando a gente tá conversando aqui, a gente entra aqui na atmosfera, daí fica todo mundo aqui meio que distraído aqui, mas a gente tem um tempo, né, para cumprir, então vamos pro nosso apoio cultural e a gente volta aqui com o Deus já já. É que tu fica mungando, aí tu me corta, mano. Eu queria falar, aí eu fiquei tipo assim, espero que isso não ia cortar ele na fala. Tu levanta esse direito, mano. Levanta, deixa aqui, ó. Bota assim, ó. Tu levanta e bota aqui, ó, pra gente Faz ficar. uns pompons. Aí a gente fica. Aí eu. Ele é de Deus, é bom aqui, velho. E assim, uma coisa que eu queria saber, o impacto que teve do PG, mas quando tu falou do PG, que a gente cortou a conversa, tipo assim, eu tenho certeza, porque o meu grupo de crescimento foi fundamental na minha vida. Teve 2 pontos assim, que foi ponto de mim, né? Eu estou falando de mim. Foi ponto de divisão de água mesmo. Foi cada operação que eu fiz no estado marrando. E ali foi norteou, foi onde eu vi que o meu casamento era totalmente disfuncional. Que a minha família era não era saudável. E até então eu tinha certeza que minha família era saudável normal. Entendeu? Mas quando eu vi as pessoas prosperando, as pessoas planejando, as pessoas sem brigar, tratando a mulher com respeito, né, sem trauma, porque assim, meu pai ficava com a mãe do pai da Vanessa, minha esposa, ele era altamente autoritário, então tinha essas questões, né? E aí o meu não presença nos grupos, assim, desse tempo, foi desafiável, Eu entrei na igreja através do grupo. Antes de ir pro curso, eu fui pro PG. Por quê? Porque disseram que era o estudo da Bíblia. Aí disse, eu não quero estudar. Aí eu gostei assim, de estudar, de ler, de aprender. E aí quando disseram que era o estudo da Bíblia, aí Não, pera, não mexer, né? e a gente vai querer saber sobre o quê? Quando foi a virada de chave. Chegou assim, daí agora no passado não me interessa mais, daqui pra frente vai ter uma nova história. Porque a gente são cristãos, a gente sempre uma virada de chave, esse momento que realmente Deus falou com a gente e a vida a gente talvez faz sentido. Já viu que a Bíblia lá ainda tá feita? Parece que tá em ouro, né? Ei, cadê, Thales? Tu não fez não uns pedidos aí? Cara, tá chegando aí, chega aí. Já tá Vai Vai ser o tempo pra de chegar aqui. Ei, aí Leudo Júnior, a gente vai entrar agora, aí tu vai falar um pouquinho do Foi que Deus impactou. É, Foi a virada de chave. qual foi a tua virada de chave e como é que essa tua virada de chave pode contribuir para outros virarem a chave também, né? Está impactando a vida de outras pessoas e pode contribuir. E aí a gente vai entrar com os alô bem rapidinho, Alain, pra ele dar essa virada de chave. Aí tu faz o apelo. É, a gente vai dizer que essa parte é a parte do apelo. Quem tá ouvindo que se... Se eu pudesse dar uma sugestão para quem passou pela situação, entendeu? E aí entra com tudo que teu coração quer. Quando faltar 10 minutos, tu levanta a placa final, dos né? 5. Quando faltar 10 pro final, tu levanta a placa dos 5, porque não tem placa do 10. Vocês agem naturalmente. Certo? Tu não mostra pra ela não, tu só segura. Porque, Leudo, nessa hora que ele levantar a placa dos 5, você vai ter 5 minutos pra fazer esse apelo. Mais pessoas para se entregar a Jesus. Isso, entendeu? Essa coisa de da mesma forma que aconteceu ele- comigo,
tá, não sei o Porque aí quando quê. você terminar esse apelo, aí vai ser os 5 minutos mesmo real, que a gente faz a oração pra ir É embora. tipo aquela coisa de dizer assim, gente, quem passou essa situação, Fique de olho no calendário. As inscrições vão até 30 de julho. mais ou menos E as assim, mas provas fica à serão vontade. Não é necessariamente dizendo que quem aceita vai levantar a mão, é dizendo que o povo tem jeito. Tu Se teve encontrar com jeito, jeito, mano. tem jeito. Tô Se passando a encontrar com barquinha Jesus, na tem jeito. macumba, no espírito. Quando teve uma hora que quando chegou na igreja evangélica, assim, ó. Aqui é mamão. Aqui só tem um Deus. Aqui só tem um Deus, né? Esse já passou de tanta coisa. Não, quando disseram assim, ela tem que cultuar agora Deus Altíssimo. Só tem um. Vamos voltar? O Jesus Espírito. Esse aí sabe nem o que é. Qualidade que você já conhece, com os preços que você merece. Não perca nossas ofertas imperdíveis de hortifruti. Batata doce, R$ 2,59 o quilo. Abacate, R$ 6,59 Pergunta não, mano. Mas é mundano. Outras ofertas exclusivas para cliente Pin Clube. Quer realizar o sonho da faculdade? Vai? É um ao vivo, amor. Tecnológico. Amor, hoje é sexta-feira. Ei, ó, 23 horas, 23 e 15 aí. Seu curso a partir de R$ 129 reais. É 23 e 15? É, até esse horário. Dá o valor pra todo mundo. É até 23h15 e falta mais é 5. outra coisa, comida. Nós fica até 23 minutos. 23 e meia. É meia hora ainda? É? Nós estamos no segundo bloco aí. Não, aqui é o Ainda último, não. último Último bloco. agora. Aí quando falta 15 minutos, pede a É. pizza. Não, já tá pedida. É que não chega. Ela tá pedida desde o começo. Tô com fome, né? SOS Águas, sua Vamos comer no distribuidora final, de né? água em Aquiraz. Amém. Aqui você encontra água Isso adicionada desde de sais e água 10 e mineral. 15. Temos Até bebida em 45 geral. minutos. Estamos na Avenida Torres de Melo, Olha isso. 723. Ele disse que era de 45 a 60, daí vai chegar nos 60 mesmo. Usou todo o tempo que tinha. Mentira, vai tirar. Mentira, isso que eu vou lá. Aí é que a gente faz, Leandro, como se fosse ao vivo mesmo. Agora vai voltar. Vamos lá, né? Voltamos! Eita! Gente bonita, queria agradecer aqui a nossos ouvintes, a minha tia Lúcia, a minha tia Josi lá do Rio de Janeiro, meu pai, o meu irmão, Mazinho. Quem mais, Alain, que tá ouvindo a rádio? Dudu e a Sara. O Dudu e a Sara, o Ed Gleice, meu amigo Ed Gleice, o Túlio, nunca perde. Douglas. O... Quem tá ali ouvindo hoje, Leandro? Rapaz, só vamos ver depois, eu acho, viu? Minha esposa tá viajando a trabalho. Vai dar certo, vai dar Glória a certo. Deus, Mas glória a você que não perde a oportunidade, agora ainda dá tempo. Manda o link pro seu coleguinha, manda o link aí pro teu grupo do condomínio, pro teu grupo da escola, da creche, do trabalho. Ainda dá tempo para esse último bloco, que é o bloco do impacto. É aquele que o céu vem de encontro com a terra e há aquele choque de realidade. Queria agradecer também aqui ao André de Lemberg, lá do meu condomínio, que não tem um nome dele é estrambólico. legal, né? O nome dele é estrambólico, mas não perde meu programa. Esse Gustavo, eu sou teu telespectador premiado. Pode mandar um alô pra mim. O André de Lemberg podia não ter nem R$1, né? Mas já tinha nome de rico. Ele já tem nome de rico, ele tem cara de rico. Sim. E aí, meu amigo Mazinho, que eu já falei, ele sempre tá participando aqui. A dona Joana sempre manda um alô. A dona Joana, ela foi mandar um áudio pra uma cliente dela. Na hora que ele tava falando aqui, a cliente dela falou assim: mulher, ele tava falando de Manaus, alguma coisa assim. Mas tu tava falando de comida no meio da rádio. E aí, a dona Joana sempre curte o nosso programa. E é sobre isso. E voltando. Cheiro bem grande, como diz o Rodrigo, né? Voltando, não perde esse último bloco, que esse último bloco promete, porque o Leudo ainda tá com. Ele agora que ele começou a jornada. Tem que ser mais de um programa. Da viu? transformação. É Muita verdade. história. É. Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu já cortando o Gustavo aqui bem rápido. Quando tu me falou do PG, ficou uma curiosidade no meu coração. Qual foi o impacto que uma comunidade cristã teve, assim, que aconteceu contigo depois desse encontro com o PG? Já que tinha passado pela barquinha, pelo espiritismo, pela Umbanda, exatamente. pelos índios. E o que foi que Cristo aí?
Na verdade, eu fui e aí eu dizia assim, ó, eu vou, mas sábado eu vou lá pra Barquinha, né? E aí fiquei ainda indo pras duas. E aí eu acho que a palavra começou a me confrontar. Eu comecei a ler, e comecei a estudar, comecei a gostar, fui muito bem acolhido. Lá dentro do PG, o Robervan, o pastor Robervan, perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. Eu disse, na minha cabeça eu já aceitei, mas eu aceito de novo, quantas vezes for. Para mim, eu aceitei em todas as religiões que eu passei, né? Assim, embora a doutrina fosse errada, mas tinha Jesus, né? E na minha cabeça eu estava por Jesus. Né? Não era por Maria, não era por santo, não era por nada, era por Jesus. Então, não era por Allan Kardec. Né? Então, Jesus na minha cabeça é o que sempre foi a prioridade. E essa busca é uma busca muito grande, de muitos anos. Né? Eu passei pela filosofia, eu estudava, eu lia, buscando preencher, e eu acredito que só foi preencher mesmo quando eu mergulhei na palavra. E aí eu fui deixando a Barquinha pra lá, e também minha esposa foi crucial, porque ela disse que não ia mais me acompanhar lá na Barquinha, porque ela estava querendo ser da igreja evangélica. Aí eu disse, então tá bom, mas deixa eu ficar aqui estudando primeiro. E aí eu fui, eu resolvi que não ia mais lá pra Barquinha, e aí comecei. E a gente fez o MMI, Casados para Sempre. Oh, glória! E aí começamos aí no culto, e comecei a conhecer muitas pessoas, e comecei a gostar. Por exemplo, novas conexões. Por exemplo, em 3 anos, eu li a Bíblia 3 vezes, né, de capa a capa. E aí eu comprei a Bíblia de estudo, né, e comecei a estudar, e comecei a entender muitas coisas, e comecei a ver. Eu vejo, assim, se eu for ligar o YouTube para ver uma coisa, eu vejo uma pregação, entendeu? Então eu comecei a estudar mesmo, a entender, a gostar das histórias da Bíblia, e isso para mim foi o que foi a virada de chave. Ter sede e fome, né? A palavra de Deus, ela é muito clara. Abraão, em Romanos 4,17, ele diz, não, 4,17 não, 10,17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Isso. Então, se você busca a palavra, você busca ler a palavra, você busca ouvir a palavra, a tua fé vai aumentar cada dia mais. E mais na frente um pouquinho, ainda em Romanos, né, vai falar sobre a transformação da mente. Sim, Romanos 12:2. Então, a gente transforma a mente colocando novas coisas. Nesse período que eu parei de usar drogas, eu comecei a estudar outras coisas, né? Então eu fiz curso de coach, eu sou formado em coach, e aí fiz curso de programação neurolinguística, fiz o practitioner, depois fiz o master, então eu sou mestre em PNL também. Foi entender E aí a mente. fui entender, né? A mente, fui mas entender não, a mente. não entendi o espírito. Fui entender a mente. Mas isso me ajudou a entender por que eu estava usando droga. Então eu ressignifiquei muitas coisas, né? Voltava no passado, perdoava pai, perdoava mãe, né? Todos esses processos de coach. Aí depois fiz o do Márcio Michele também, né? Fiz do Paulo Vieira, fiz do Wendel Carvalho, fiz do IBC, que é Estudo Brasileiro de Coach. Rapaz, fiz um monte de coisa, assim, para mim entender e para entender esse meu processo, né, de ressignificação do meu passado. E aí, quando eu peguei a palavra, tava tudo lá. Os coaches, todos os coaches tudo lá. Eu descobri que tudo que eu tinha feito estava em um lugar só. Foi daqui que vocês tiraram. Deu a volta todinha. Aí voltou pra palavra, né? De graça, né? Cara, mas como é interessante, Leo, porque, ó, você passou pelo vício, você estudou filosofia, se bem que isso não é estudo, né? Isso é quase um Netflix, né? Para fazer 9 anos é quase um seriado Netflix.
É quase um Grey's Anatomy. Foi grande o seriado. E aí você aprendeu a tocar por conta da necessidade, até do lugar que você estava inserido, né? Porque tocando ali, o pessoal da universidade, aquela coisa toda, passou por diversas denominações, e quando você chega hoje e se vê como cristão, quando você olha para a palavra, como Deus é engraçado, o Espírito Santo ele é muito doido, né, mano? Porque Paulo era um perseguidor da igreja, né? Mas Paulo, ó, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sacerdotes mais conceituados na época, foi circuncidado ao 8º dia, sabia da lei de ponta a ponta, né? Ele fala em Filipenses que da lei ele era um exímio cumpridor, então ele exigia que as pessoas cumprissem, né, aquilo, e caçavam o pessoal que era do caminho, né, que era a religião da época, que os seguidores de Cristo era o caminho. E aí, quando ele estava a caminho de Damasco, lá em Atos, aí o que é que vai, ó, Jesus pega ele, derruba logo ele do cavalo, cega ele, e aí quando manda Ananias ir lá, na rua direita, fala assim, ó, vai lá, que Paulo é peça fundamental. Por quê? Porque Paulo foi preparado todo do começo ao fim. Era romano, então romano podia passar de cidade em cidade, que ele não seria barrado. Né? À toa que nesse sentido, eu me vejo um pouco Paulo, sabe? Mas é exatamente, hoje, quando você falou essa história, eu falei assim, tá aqui o Paulo, hoje, dos Paulos da contemporânea. Hoje, né, a gente tem aquela técnica do rapó, que é você... De quem? De rapó. Que é você se comunicar inconscientemente com outra pessoa através da empatia e tal. Entendi. Que é de programação neurolinguística. E aí, um rapport muito grande é quando as pessoas falam comigo e elas não são cristãs, eles são espíritas, ou são candomblé, ou são coisas. E aí eu entendo. E aí eu começo a conversar com elas. E aí elas começam se conectam comigo, aí quando elas se conectam, eu digo, rapaz, mas a palavra de Deus. Fuge para a palavra, entendeu? Então, hoje, é tão interessante que lá na clínica, hoje eu trabalho como terapeuta. Eu visitei a clínica durante mais de um ano, uma vez por semana eu ia lá como voluntário, na mesma clínica que eu fui internado há 12 anos atrás. Aqui tu fugiu. Isso. Não, mas fugi, eu voltei. Tu fugiu, mas voltou. Tu tentou fugir, mas o barco afundou, o cara na barca da bala e voltou. Aí, hoje eu visito a clínica, aliás, eu visitava a clínica e hoje eu fui contratado como terapeuta, né? E todos esses cursos que eu fiz foi pra isso, eu nem sabia, né? Acabei... Tem. O cara que era meu monitor, e tá lá internado. Ele era meu monitor, ele era limpo e eu tava sujo. E aí, hoje eu cheguei como terapeuta, como conselheiro da clínica e ele tá lá internado, tu acredita? Acredito, sim. E aí, lá eu levo a palavra. Eu levo os 12 passos e olha só como Deus é bom. Quando eu vi no telão da Comunidade das Nações sobre o CR das Nações, que é o Celebrando a Restauração, rapaz, eu quero fazer isso aí. E aí eu fiz uma vez, e aí continuei no processo, fiz 2 vezes. Na terceira vez me chamaram para ser facilitador. E aí eu fui ser facilitador. Aí aprendi os 12 passos voltado para a Bíblia, né? Os 12 passos com a Bíblia. E esse mesma coisa eu levo para a clínica. Então lá na clínica, parece que tudo conectado, sabe? Lá na clínica. Você foi conectado. Deu incidência. Lá na clínica eu levo o que eu aprendo na igreja, né? E um pouco do que eu aprendo na igreja eu levo na clínica, eu levo para a igreja também. Com certeza. Porque o ministério, dentro dos 12 passos, tem muita gente para ser restaurada, tanto na igreja como na clínica. Porque a igreja é eu gosto de dizer que a igreja é um hospital. Muitas pessoas estão lá, estão doentes, mas aquela doente
assintomático, não demonstra seus sintomas para todo mundo, mas que há uma doença ali, algo que precisa ser curado. Exatamente, estava conversando com um dos meus líderes, ele disse que assim, a igreja Comunidade das Nações, por exemplo, só um exemplo, ela cresce muito rápido, muita gente, mas nem todas aquelas pessoas ali são convertidas, né? Muitas são convencidas, mas não são convertidas. E aí é o trabalho de PG, dos cursos, né, do Veredas Antigas, que é um curso da Universidade da Família, que está lá dentro da igreja. Tem muitas ferramentas que trabalha a questão emocional, os traumas, vários cursos, o próprio discipulado da igreja, que vai trabalhar em cima dessas pessoas. E a gente vê a igreja sendo mais do que um banco, né? Porque a gente já passa por isso aqui, de muitas pessoas que vão para a igreja, sentam ali e são pessoas de culto, vão ali, ouvem o culto do domingo e vão para casa. Ouvem o culto do domingo. Você falando assim, esse dinamismo das nações, assim, especificamente porque você está citando ela, mas você vê quanto a igreja, ela tem um resgate maior, né? Ela tem que ser uma igreja viva, dentro dos PGs, fora das quatro paredes da igreja, não é uma igreja viva. Como a missionária Fabíola falou pra gente aqui, que lá é o canto, não é o canto do resgate em si, ela é a peneira, né? Ali você vai cair 1000 pessoas, de 1000 pessoas você vai tirar 10, que tenha realmente compromisso, né? E aí você vê na Bíblia dizer que será tirado uma igreja dentro da igreja. Né? E aí você vai ver pessoas que, assim, porque tem pessoas que vão chegar lá feridas, mas tem pessoas que como você, chegou ferido, mas cheio de potencial para ajudar outras pessoas, né? Porque tem pessoas que se trancam naquela, que parece que gostam, Gustavo, de estar ali sempre se maldizendo, sempre chamando a atenção, sempre me dá Deus, e essa fase não passa, né? E sem falar também, né, que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação que o Lourdes passou, e não estão testemunhando. Não estão testemunhando. E aí é como se uma pessoa tivesse se formado em medicina e ficasse só em casa. Tu vai salvar quem, meu irmão? Tu vai prestar socorro para quem? Tu não tá salvando nem a tua casa. Cadê a arca que eu te mandei construir? Não, cadê a arca que eu te mandei construir? Porque os médicos, eles têm que estar dentro dos hospitais, assim como você está lá dentro do lugar lá onde você faz a terapia, da mesma forma que você leva para a igreja. Então, dessa forma, você está sendo um médico sem fronteiras, literalmente. Entendeu? E é sobre isso que nós devemos crescer hoje. Porque aqui, quando a gente começou o Pode Crer, nós começamos com esse podcast conversar, mas nós queremos resgatar um pouquinho desses testemunhos, porque faz a diferença. O seu testemunho aqui, com certeza, tem gente que está nos ouvindo agora, que acha que se livrou de um vício, que acha que está lutando contra um vício, ou acha que está curado de algo. Mas, meu irmão, nós queremos declarar hoje na tua vida que a salvação só vem através do Senhor. Exatamente. Entendeu? Nós estamos declarando esta manhã de sexta-feira que você tem sim um lugar nos atos do Senhor, e Ele quer ver você de volta, Ele quer você curado, você sarado e limpo de todas as suas impurezas. Amém. Amém. E aí ele perguntou um pouco sobre o CR das Nações, né, sobre os 12 Passos. Os 12 Passos começou com Bill e Bob, eles criaram o AA, Alcoólicos Anônimos. E a partir daí teve várias denominações, uma delas é o NA, que é o Narcóticos Anônimos. E uma pessoa chegou para um pastor chamado, esqueci o nome dele, lá nos Estados Unidos, e dizendo que ele fazia parte do AA, só que no AA e no NA chama Poder Superior, não chama de Jesus, é Poder Superior porque qualquer pessoa de qualquer denominação pode participar. E ele chama o Poder Superior. E ele não se sentia bem na igreja, porque ele não podia falar do problema dele, compartilhar, e não se sentia bem no AA. Aí ele, Rick Warren, aquele que escreveu Uma Vida com Propósito. E aí ele pegou os 12 passos e fundamentou todo na Bíblia. Então tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, cada passo tem os fundamentos bíblicos, e aí ele criou essa apostila que é o Recovery, Celebration Recovery, né? Celebrando a recuperação, que é o programa geral que tem no mundo todo. Aí
o CR das Nações é um ministério dentro da Comunidade das Nações que utiliza esse programa, Sim. certo? Como Casados para Sempre. Como Casados para Sempre, que é um Que as igrejas utilizam Casados para Sempre, que é das nações. Exatamente. Né? Então, é um programa de restauração, mas não só de álcool e drogas, mas sim de todos os comportamentos, da preguiça, da ira, gula, do luto, você se restaurar de um luto, se você se restaurar de um adultério, você se restaurar de mágoas, de rancor. Então, o processo dos 12 passos serve para qualquer área de restauração. Tudo que afeta emocionalmente, né? Isso, tudo que afeta emocionalmente. Então, tem gente que chega lá que nunca usou droga, lá no CR das Nações, mas ele está sofrendo um processo de separação. Tem gente que está passando pelo processo de luto, tem gente que está passando por um processo